Já se perguntou qual é a história da região onde o jogo Skyrim se passa? Vocês deveriam ter agido. Essa terra que tem milhares de anos já foi palco de diversas batalhas entre diferentes raças que ali habitaram. Eles estão aqui. Eu sou Marcelo Patrola e seja muito bem-vindo. Ele é Dovahkiin. Com dragões e até mesmo vampiros, a região de Skyrim é sem dúvida uma terra selvagem e com os mistérios mais antigos da região. E hoje você vai conhecer a história, do seu descobrimento até os desdobramentos e guerras mais recentes e que transformaram essa região ao longo dos séculos e fizeram dela e dos nórdicos que ali habitam um povo lendário. Skyrim também é conhecida como Reino Antigo ou mesmo Garganta do Mundo e é uma vasta região situada na parte norte de Tamriel, que é um dos vários continentes localizados em Nier. Esse que é referido como o planeta onde tudo se passa e por vezes é poeticamente chamado de mundos. Porém, nós vamos se concentrar em Tamriel, pois todos os jogos da franquia do The Elder Scrolls até agora se concentraram nesse continente. Skyrim é o lar de nórdicos, homens e mulheres grandes e robustos, que possuem uma forte resistência ao frio e até mesmo uma resistência natural à mágica. Skyrim foi originalmente habitada por uma raça Mer, conhecida como Elfos da Neve. Embora a guerra nórdica dos Falmer e os Elfos da Neve foram quase todos destruídos e os Atmorianos colonizaram então aquela terra. Os Atmorãs são uma raça ancestral dos homens e que originou então o continente de Atmora, localizado ao norte de Skyrim, e eles são considerados os progenitores dos nórdicos que ali habitaram aquela região. Os nórdicos são uma raça de homens que são conhecidas como os nativos de Skyrim, e os nórdicos são considerados os filhos do céu. Eles chamam Skyrim, como já foi dito, de Garganta do Mundo, porque foi onde o céu trouxe pela primeira vez os ventos do norte sobre a terra e ali os formou. Isso é uma referência às lendas de criação do mundo e do continente de Tamriel. Além disso, são considerados exímios construtores, onde dominam as habilidades de fazer construções que ultrapassam os séculos de pé, mostrando toda a magnitude do poder deles. O próximo trecho é de um poema antigo, que descreve: Skyrim também é conhecida como Reino Antigo ou Pátria, e foi a primeira região de Tamriel colonizada por humanos do continente de Atmora, os resistentes, bravos e guerreiros nortes, cujos descendentes ainda ocupam essa terra acidentada. O próximo trecho é de um poema antigo, e que relata o começo de Skyrim. Skyrim também é conhecida como Reino Antigo ou Pátria, e foi a primeira região de Tamriel, colonizada por humanos do continente de Atmora, os resistentes, bravos e guerreiros nórdicos, cujos descendentes ainda ocupam esta terra acidentada. O começo de tudo. Tudo começa na Era do Amanhecer. O Amanhecer começou com a criação de mundos, que é um mundo onde tudo se passa. Essa é uma era conhecida principalmente por meio de mitos e lendas e que são diferentes em diferentes culturas, como até mesmo no nosso mundo. No entanto, a maioria dos estudiosos concorda que os eventos que levaram ao início da história registrada, o tempo não existia, e quando foi criado ali, não era linear, ou seja, existiam muitos multiversos e muitos modos como as coisas corriam, então o tempo não seguia de uma maneira cronológica. Então houve a convenção e que ocorreu o fim desta era, e assim a imposição do tempo linear, a Era Merética. Essa foi uma das primeiras eras, a expedição para Skyrim. Durante a Era Merética, um lendário líder Atmorã, do povo precursor dos nórdicos, chamado Isgramor, liderou uma expedição de Atmora, através do Mar de Fantasmas, para a terra que mais tarde seria conhecida como Skyrim. Eles a chamaram a Terra de Merd, em reconhecimento ao grande número de Mers que viviam ali, e foi a primeira região de Tamriel a ser colonizada por humanos. De acordo com a lenda, Isgramor passou o primeiro em Haxhead, do extremo norte de Skyrim, e em Brookscape. Diz que ele e seus companheiros estavam fugindo de uma guerra civil em Atmora e que naquela época tinha uma população consideravelmente grande. Os Atmorãs colonizaram a área, que no futuro seria conhecido como Winterhold. Eles eventualmente construíram uma cidade na região e a chamaram de Sartão. Por um longo tempo, as relações entre os Elfos da Neve e os Atmorãs foram relativamente pacíficas. Porém, chegou a Noite das Lágrimas.
A Noite das Lágrimas foi o infame saque de Sarthoul pelos Elfos da Neve, e há uma variedade de relatos que explicam por que isso aconteceu. Alguns dizem que os Elfos da Neve viram que os nórdicos, com sua expectativa de vida consideravelmente mais curta, taxas rápidas de maturação física e o ciclo reprodutivo expediente, pelos padrões élficos pelo menos, acabariam por superá-los caso não fossem controlados, ou seja, eles ficaram com medo que aquele povo que ali chegou pudesse se reproduzir tanto e que faria um grande número de exército, e que até mesmo ultrapassaria ali os povos élficos da neve que já viviam há milhares de anos desde a criação na região de Skyrim. A outra teoria sugere que o saque de Sarthoul foi causado pela descoberta de Atmoran do Olho de Magnus sob a cidade. Outras fontes são menos certas com seus pronunciamentos, mas também apontam para um ataque muito focado em locais que não são de importância estratégica, dando peso à teoria de que o Olho de Magnus e não o extermínio dos nórdicos foi o principal motivo do ataque. De acordo com a lenda, apenas Isgramor e seus 2 filhos conseguiram escapar de volta para Atmora. O retorno. Quando Isgramor e seus filhos voltaram para Atmora, eles contaram histórias dos eventos que ocorreram em Skyrim e reuniram muitos ao seu redor, para então fazer e planejar um retorno a Skyrim e vingar Sarthoul. Depois que Isgramor foi definido para retornar a Skyrim com um exército conhecido como os 500 Companheiros, compostos pelos heróis da Guerra Civil de Atmora, que estava acontecendo quando eles haviam partido. Então, no dia da passagem final, os 500 companheiros deixaram o porto de Jykkvruf para retornar então a Skyrim. E logo começa a Guerra Nórdica Falmer. Ocorreu então no final da Era Médica, e foi uma campanha que parecia indecisa durante grande parte de sua duração. A batalha que decidiu isso para os Atmorans foi a Batalha de Moin-Sing. Durante a batalha, os Atmorans estavam vencendo, e parecia que eles seriam os vitoriosos, até a chegada do Príncipe da Neve. Ele reuniu e liderou suas forças de combate, inspirando as tropas então do seu último exército remanescente de Elfos da Neve, antes de ser supostamente morto por uma pequena criança que estava no campo de batalha. A morte do Príncipe da Neve destruiu a moral e a motivação dos guerreiros élficos da neve que estavam ainda vivos. Muitos elfos da neve fugiram, e aqueles que permaneceram no campo de batalha foram mortos. O próprio Príncipe da Neve foi enterrado com honra por seus inimigos do norte. A guerra então termina. Logo que a guerra termina, ela foi seguida por um grande expurgo dos Elfos da Neve que ainda restavam em Skyrim, fazendo então essa espécie ser considerada quase como extinta. Os 500 companheiros, sem muita resistência, asseguraram a região e lançaram as bases para a dinastia de Isgramor, a guerra contra os clãs gigantes de Simur. Isgramor e seus 500 companheiros não apenas lutaram contra Elfos da Neve, mas também contra os gigantes. Depois que muitas centenas foram mortos em batalha, o gigante da lenda Simur foi encurralado em seu carrinho de mão e lutou contra Isgramor até a morte. No entanto, o gigante não era páreo para o poderoso machado de Isgramor. Então, Waterhole, o machado, foi cravado em crânio de Simur. Então, depois disso, ele foi posto de joelhos por Isgramor. Com a morte de Simur, os gigantes nunca mais foram uma ameaça tão poderosa, e assim a guerra terminou, deixando os gigantes que restaram apenas como um resquício do grande poder que eles tiveram no passado. A fundação de Whiterun. Após a guerra contra os Elfos da Neve, os 500 companheiros se dividiram em grupos separados para encontrar seu caminho na terra recém-conquistada. A tripulação de Jovarski, liderada por Gekofriver, viajou ao redor de Skyrim até encontrarem uma visão misteriosa, mas maravilhosa. Um monumento de um pássaro, cujos olhos e o bico foram abertos em chamas. Este monumento, que logo mais tarde seria conhecido como Skyforge, era mais antigo que os próprios Elfos da Neve, e ele era supostamente tão antigo quanto o Nir, e era algum resquício dos esforços dos deuses, então, para criar um paraíso em mundos, antes da destruição de Lorkhan, uma das lendas que cita como o mundo começou, e com a área em torno dela, mais tarde conhecida como Whiterun Hold. A fundação de Windhelm. Isgramor e seu grupo viajaram para o leste, em direção a Ynglinbarrow. Depois de parar lá, os olhos de Isgramor se voltaram para o sul, onde o rio encontra o mar.
Ele então decretou que ele e sua tripulação construiriam uma grande cidade, em monumento às glórias da humanidade, e assim ele poderia olhar para o local de descanso final de seu filho, e sentir que sua linha conheceria a paz neste novo lar, para então que foi conhecido em Atmora. A cidade foi construída por uma longa ponte que atravessa o Rio Branco, com uma grande parte da cidade feita em pedra. Então, a cidade seria conhecida como Windhelm, a cidade dos reis. Logo que isso acontece, temos a Guerra do Dragão. Quando a população se rebelou, os sacerdotes do dragão retaliaram. Quando os sacerdotes do dragão não puderam coletar o tributo ou controlar as massas, a resposta dos dragões foi rápida e brutal. Então foi assim que a Guerra do Dragão começou. Esse é um trecho de um artigo de um livro que estava nas bibliotecas de Windhelm, que cita o começo da Guerra do Dragão. Quando a população se rebelou, os sacerdotes do dragão retaliaram. E quando os sacerdotes do dragão não puderam coletar o tributo ou controlar as massas, a resposta dos dragões foi rápida e brutal. Então foi assim que a Guerra do Dragão começou. A Guerra do Dragão, esse trecho é descrito em um dos livros que está na biblioteca de Windhelm, onde descreve como começou a Guerra do Dragão. Quando os Atmorans vieram a Skyrim, eles trouxeram com eles a sua história e cultura, incluindo a sua religião. Sua religião se concentrava na adoração de deuses e animais, a principal divindade dos quais era o dragão. Assim como os dragões que governaram em Atmora, os sacerdotes do dragão eram considerados seus tenentes, e assim como o governo real foi deixado, o mesmo ocorreu em Tamriel quando vieram para cá. Em um momento desconhecido, o povo de Skyrim se rebelou contra os dragões. No início, as pessoas morreram aos milhares. Mais tarde, Kine, a deusa nórdica da tempestade, interveio para ajudar a humanidade. E ela deu a Parthenux a tarefa de ensinar a voz à humanidade. A maré então começou a virar a favor do homem, e eventualmente os dragões foram caçados, e os cultistas foram mortos ou mesmo derrotados. Os Atmorans solidificaram sua vitória depois que Hakon Kol, Fëdir, o Velho e Gothmog-Hill aparentemente derrotaram o Senhor Dragão Alduin. A humanidade venceria a Guerra do Dragão, com muitos dragões mortos e os remanescentes do culto do Dragão Sé se dispersando e se escondendo. O que sobrou do culto do dragão construiu os Montes do Dragão, sepultando a si mesmos e o resto dos dragões que morreram durante a guerra, com a crença de que Alduin um dia retornaria e ressuscitaria seus antigos amigos. A Primeira Era. Aqui podemos ver um mapa de Akvari de Skyrim durante a Primeira Era. Dividir com Atmora. Os Elfos da Neve persistiram dentro das fronteiras de Skyrim, até o reinado do 13º da dinastia de Sgramor. Sgramor, como já vimos, foi a pessoa que veio e conquistou Skyrim pela primeira vez. O rei Harold, no início da Primeira Era, então foi o primeiro a renunciar todas as propriedades em Atmora, proclamando o povo de Skyrim como independente, já que até então os nórdicos de Atmora e Skyrim eram considerados o mesmo grupo, fazendo assim pela primeira vez a distinção dos nórdicos de Skyrim. O primeiro império dos homens, Vrag o Grift, deu início à expansão, que acabaria por levar o primeiro império dos homens. Dentro de 50 anos de seu reinado, os nórdicos governaram toda Skyrim, bem como partes de Riderock, Cyrodiil e as terras de Dorne e Morrowind. A aquisição de Morrowind foi particularmente sangrenta e ainda é lembrada pelos Dunmer. O objetivo da formação do reino então era expulsar os nórdicos. A Guerra da Sucessão. Na Primeira Era, durante o ano de 369, o grande rei Borgas foi morto durante a caçada selvagem. A sua morte levou ao início da Guerra da Sucessão de Skyrim. Que ocorreu, a Guerra da Sucessão fez com que a influência de Skyrim sobre muitos de seus domínios diminuísse. Os Diren Hagmori aproveitou então a disputa interna de Skyrim e começou a tomar a terra ao norte e ao sul de Riderock, até mesmo reivindicando as porções de Skyrim em certos momentos. A Primeira Batalha da Montanha Vermelha. A Primeira Era, durante o ano de 416, a discórdia produzida pela Guerra da Sucessão enfraqueceu enormemente os nórdicos e fez com que eles fossem expulsos de Morrowind durante a Primeira Batalha pela Montanha Vermelha. A Segunda Batalha pela Montanha Vermelha ocorreria pelo ano 700,
quase 300 anos depois. Os nórdicos perderam todo o seu território em Morrowind e seus exércitos sofreram enormes baixas nas mãos do exército combinado de Théoden. O fim da Guerra da Sucessão. O próximo é um relato que está em outro livro no Palácio dos Reis. Subjugou o dragão imundo Nominex, reuniu Skyrim após a Guerra da Sucessão e conquistou o Alcance Bárbaro. Esse é um trecho que está no livro do Palácio dos Reis. Durante a Primeira Era, no ano 420, a Guerra da Sucessão de Skyrim terminou com o Pint of Champions e a coroação de Olaf On como o Grande Rei. Registros indicam que Olaf expandiu os limites de Skyrim quando ele conquistou o Reach. Após o reinado de Olaf, em Crown of Tevarit foi criada para garantir que Moth selecionaria um governo digno o suficiente para governar Skyrim. A coroa causou polêmica quando rejeitou a escolha do rei Moth, e após a rejeição, Astro foi morto por Caorc o Branco, que o levou a coroa para si. Logo após isso, começa a Guerra da Justiça. As relações então azedaram, com Crydle quando Kjork se rebelou contra o Imperador Gorias e seu exército alesiano, mas ele foi morto na Batalha de Sangard no ano de 477 ou 478, essa data ainda é incerta. Seu filho herdeiro, Hrothgar Kinner, ressentia-se tanto da Ordem Alessiana que aliou a hegemonia de Rhaenys aos insurgentes do rei Rhyslarif e a sua guerra contra a Ordem. Hrothgar logo foi morto na Batalha de Glambermorse e seu sucessor, Walford, continuou o trabalho de seu predecessor em devastar a Ordem Alessiana. O rei Warfud, o Alto Rei Warfud, reestabeleceu o panteão nórdico como a fé dominante em Skyrim e dirigiu a hegemonia diretriz de Skyrim e travou uma guerra contra os orcs. Diz a lenda que Warfud atraiu a ira dos orcs, do deus Orc, e que ele tinha o fantasma de Alduin, e então decidiu reduzir todos os nórdicos a 6 anos de idade. Warfud implorou para ajudá-los, e supostamente o próprio fantasma dele ajudou com ele contra esse deus que era devorador do tempo. Essa é uma batalha muito longa e durou muitos e muitos anos. Alguns contos reivindicaram Volkdon, que enganou Warfud e os nórdicos, que acreditaram que ele era um aliado e traiu os filhos de Skyrim, levando a uma emboscada, então que foi combinada. Outros contos afirmam que alguns nórdicos de Warfud o abandonaram quando ele se aliou aos inimigos tradicionais e caiu na batalha climática com o exército de Dwemer. Por fim, Warmut morreu na Batalha da Montanha Vermelha, no ano 700, após ser enfraquecido por Dumak e morto por Lodril Nevarrar. Assim, terminando isso, começa a Segunda Era. Potentado de Avaricke. O Potentado de Avaricke deu o declínio e desintegração de grande parte do Segundo Império. Skyrim foi uma das províncias mais rebeldes e a este respeito destruindo uma fortaleza em Donstar, que catalisou o Potentado para esmagar todas as outras forças armadas em grande escala em Tamriel. Durante esse período, Skyrim manteve a maior parte da sua estrutura, como Moth, continuando a eleger reis e funcionando de forma independente aos outros, e seu filho. O rei Shalaf foi o último rei supremo durante o Potenteado e foi assassinado na Segunda Era no ano de 431. Após o assassinato de Lograf, a coroa escolheu a sua filha, Frévides, como a Alta Rainha, e isso foi contestado por Savar, o Jarl da Solidão, que realizou a votação parcial após reclamar do Alto Rei no Oeste, sinalizando a divisão de Skyrim em 2 reinos. Svart foi incapaz de manter o influxo dos orcs, fugindo da recente destruição de Oshnil, fora do seu reino, e o chefe de Ashemangrambar, junto com Hetman, cada vez mais rebeldes. Essa foi uma presença perturbadora no ocidente por várias décadas, embora alguns afirmem que isso foi um combinado de Falkreath, e isso acabou durante o ano de 467 da Segunda Era, quando Havik matou Snag em um único combate. Sem um líder, os orcs se espalharam pelas montanhas de Wottinger. A segunda invasão de Akfiri pousou no leste de Windhelm durante a Segunda Era, no ano de 572, e ao invés de pousar no leste de Monroad, o líder era o rei Kamal Adassunholm, e eles saquearam Windhelm e mataram a rainha Maibar e Nuhand, a sua herdeira. Jorun, seu filho mais novo, ou escapou do saque ou estava em Riften e veio de Windhelm quando os portões caíram. Em resposta a essa invasão, o Ebonheart Pact é formado. Então, Jorun e
Todas as tropas então se reuniram no leste de Skyrim, incluindo a convocação do espírito de Warruth para ajudar os nórdicos. Após o retorno de Jorun, após a chamada para si mesmo do rei, os nórdicos mantiveram Akvir na baía, enquanto os Dwemer se aproximavam do leste e acurralaram então Akvir nos Stonefalls, e, suplementando por uma legião de Armonianos, levou Akvir para o mar. Outro relato afirma que Jorun, o Fëanor Strong, um dos príncipes, chegou na batalha ao mesmo tempo e após a invasão duelaram pela realeza de Skyrim Oriental para evitar uma guerra civil. Após 3 horas de luta, Jorun saiu vitorioso e baniu Fithgor, que fugiu para Coven Dragfall. 10 anos após a formação do pacto, Jorun é conhecido como seu chefe. A Batalha de Sancre-Tor. Em 282, uma força aliada dos nórdicos e bretões ocupou a fortaleza de Sancre, nas montanhas de Geral, no norte de Crydehill, que está situada em Talos, sob a autoridade do rei Cook. A derrotada da traição bretã após a batalha dos nórdicos que juraram lealdade ao Tiberius-Bran e se juntaram em esforços para conquistar Crydehill. Observe então que os textos disponíveis sobre a batalha não dizem nada ao ponto onde Skyrim se juntou ao Segundo Império, apenas que as tropas nórdicas se juntaram ao exército cirodílico. Reunificação. Não há nenhum relato documentado de como Skyrim foi reunificado, mas presumivelmente era a única entidade por algum tempo do primeiro. O Guia de Bolso do Império foi publicado no ano de 864, já que sua divisão de reunificação não merece uma menção no texto. Outra possibilidade é que a Sociedade Geográfica Imperial tivesse algum motivo para esconder o fato de que o reino já foi dividido, assim para não causar revoltas e controlar qualquer possível insurgência pela população. Também é provável de que Timbur Septim reuniu Skyrim por meio de suas ações em Sancre-Tor. A Terceira Era, a Rainha dos Lobos. A princesa Potema, filha de Pelágio II, conhecida na história como Tanrieka, a Rainha Lobo, era casada com o rei Mantiarco, conhecido como Rei da Solidão. No ano 82 da Terceira Era, quando ela tinha 14 anos, ela teve seu primeiro filho, Uriel, após muitos abortos espontâneos. Nos anos em que se seguiram, ela passou muito tempo ganhando a lealdade da alta nobreza de Skyrim. Ela inicialmente tentou se tornar imperatriz, forjando uma carta de seu irmão, alegando que ele sabia que ela era um bastardo, mas foi descoberta. Após isso, Potema e seu filho Uriel tentaram ter o herdeiro de seu irmão, Kiev, que declarou um bastardo antes de coordenar vários ataques ao Império de Skyrim e da Alta Pedra, e finalmente um ataque bem sucedido à cidade imperial. Esses ataques iniciaram e resultaram na captura da Imperatriz Clinta e na execução do castelo Glimpon na Alta Pedra, e Uriel se autoproclamou Uriel Septim III, e que desencadeou a Guerra do Diamante Vermelho. A Guerra do Diamante Vermelho durou 6 anos entre os pretendentes rivais. Uriel foi capturado na Batalha de Ishdak, em Hammerfell, no ano de 127 da Terceira Era, e morto por uma multidão enquanto viajava para Crydehill para julgamento. Após isso, os aliados de Potema a abandonaram e juraram lealdade a Sephorfios, enquanto Potema provocou Deadra e criou mortos-vivos para servir em seu exército, cada vez menores nos próximos anos. Depois de um cerco de 3 anos ao seu castelo na solidão, a Rainha dos Lobos foi declarada morta, na Terceira Era, no ano de 137. A Crise do Esquecimento. No início do 5º século da Terceira Era, a crise do esquecimento começou, com a tentativa de Mehrunes Dragon de entrar em Tamriel, e na sua forma verdadeira e terrível. Os portões do esquecimento se abriram em Tamriel, e uma guerra massiva entre mortais e Deadra se seguiu. Embora a maior parte da luta tenha ocorrido em Crydehill, sabe-se que os portões do esquecimento se abriram para toda Tamriel. A Quarta Era, o Ano Vermelho e suas consequências. O próximo relato pode ser visto em Saltstein, sem dízimo ou qualquer Tunnelhold e autogovernado com adoração livre e sem nenhuma compensação para Skyrim ou para Império, exceto como escrito no Armistício de outrora, onde quer que aqueles que possam ainda ser aplicados e devoraram, não deixe nenhum homem me dizer que os filhos e filhas de Cain não têm piedade e honra. Podemos ver aqui um mapa da Montanha Vermelha. Na Quarta Era, no ano 5, a Montanha Vermelha entrou em erupção em Morrowind e grande parte da terra foi destruída, e como tal, os Dwemer foram forçados a fugir de sua terra natal.
O grande rei de Skyrim deu a ilha de Salthelm para os Dahmer, dando aos refugiados vindos de Morrowind um lugar para morar. 4 anos depois, durante o ano 20, o decreto do monumento foi assinado pelos Jarls para decretar este local como um monumento à luta daqueles que fugiram de sua casa natal em Morrowind no período após o Ano Vermelho. A Revolta Negada. Durante o ano 174 da Quarta Era, um grupo de Redmans lançou uma revolta na qual tomou a cidade de Marquardt. Esse evento mais tarde seria conhecido como a Revolta dos Renegados, uma vez que o Império estava lutando contra o terceiro domínio de Admel. Em Cyrodiil, na época, Marquardt estava indefeso e portanto foi deixado aberto para ataque. Os Redmen, que assumiram o controle de Marquardt, assumiram a administração do governo e criaram um reino então independente, o Incidente de Marquardt. 2 anos após, no ano 176, Hrothgar estava em Redman e então decidiu reivindicar uma força de milícia liderada por Ulfric para retomar Marquardt. A milícia foi vitoriosa, no entanto muitas pessoas relacionadas aos renegados foram executados. Os renegados que não fugiram em Marquardt foram mortos, exceto Madana, Nepos e Nariz, e um punhado de outros. Aqueles renegados que conseguiram escapar juraram vingança contra os nórdicos por impedi-los de uma vida de independência. Depois disso, a Legião Imperial voltou e teve que aceitar o acordo de adoração livre a Talos, que foi feito por Ulfric e Hrothgar, supostamente devido ao caos que corria pelas ruas de Markgraf. No entanto, algum tempo depois, disse Tamor que descobriu que o Império não estava honrando a concordata do Ouro Branco e exigia a Ulfric que seus homens fossem presos ou enfrentariam outra guerra. A escolha estava clara para Jarl. E então Ulfric e seus homens foram presos, e os Talmor vieram para Skyrim com seus aplicadores do tratado, e os Talmor Justiceiros, para garantir a proibição que Talos não fosse desonrada novamente. Foi o dia da fundação dos Stormcloaks, e onde a Guerra Civil em Skyrim realmente começou. Aqui podemos ver os estandartes da Legião Imperial e dos Stormcloaks. A Guerra Civil de Skyrim é conhecida por ter começado no ano 199 da Quarta Era, e depois do ano 176. É meio confusa a data. A causa exata da guerra é uma questão de debate na província. Do lado imperial, é geralmente pensado que Ulfric cobiçava o trono do Grande Rei, e que ele queria se tornar o Grande Rei de Skyrim. Do lado dos Stormcloaks, no entanto, as pessoas veem como um libertador, que tenta libertar Skyrim das garras de um grande império corrupto e moribundo. Whiterun é neutro nessa guerra, e o Jarl é atual, e afirma que ficará assim até que o castelo seja forçado a desembainhar uma espada contra um lado ou outro. E não foram registrados confrontos significativos na Guerra Civil antes do último Dragonborn chegar a Skyrim, exceto de algumas escamuraças fora de Windhelm e Whiterun, e Skyrim em geral. Como resultado, não foi conquistado muito território por nenhum dos lados. A Crise do Dragão. Essa última parte ocorreu no ano 201 da Quarta Era, e foi uma série de eventos que ocorreu quando Alduin, o deus nórdico da destruição, retornou a Tamriel. Como vimos no começo da nossa história, era sempre esperado que um dia Alduin fosse voltar e conquistar e até mesmo ressuscitar seus antigos companheiros, que estão aprisionados em seu retiro eterno dentro da montanha. Ele, junto com muitos dragões que ressuscitou, causou a destruição e caos em todo Skyrim, já em conflito com a Guerra Civil de Skyrim. No entanto, um indivíduo misterioso, mais tarde é revelado ser o herói de uma lenda, o último Dragonborn, se levantou e foi capaz de derrotar Alduin, conforme predito pelos Elder Scrolls. E assim termina a história de Skyrim. Na língua deles, ele é Dovahkiin. O Dragonborn. Dovahkiin, cantaremos assim. Todo mal, pelo luto ele vai derrotar. Com a força do seu grito ele vai triunfar. Dovahkiin é quem vai nos salvar. Um herói, clamam bravos corações. Eu disse que sim, aí vem o Dragonborn. Com a voz poderosa como os antigos Nords. Creia em mim, aí vem o Dragonborn.
todo aquele que em Skyrim a maldade tentou. Tomem cuidado, aí vem o Dragonborn, dissipando as trevas como a lenda contou. Você saberá que aí vem o Dragonborn. Oh.